Para quem não me conhece, meu nome é Guilherme Cruz, eu sou aluno de Direito como vocês, vou tentar fazer uma revisão rápida agora da prova, tentando lembrar os casos concretos e o que deve cair na prova, ok? Vou passar muito rapidamente por uma revisão que é fundamental para a gente, pessoal, que é a questão dos princípios. A gente tem alguns princípios que vão permear a prova inteira e a gente pode usar esses princípios nas justificativas das questões. O primeiro deles é de proteção. O direito do trabalho, ele protege o trabalhador. Então, ele está preocupado em usar a norma mais favorável. Em caso de dúvida, se tem duas normas, vai usar a norma mais favorável para o empregado. Condição mais benéfica, mesma coisa, é o mesmo princípio. A gente vai usar sempre em favor do empregado. Indúbio pro operário. Eu não tenho certeza da questão. O juiz vai decidir a favor do operário. Então, tenho dúvida, eu não tenho prova nem de um lado nem do outro. Eu vou decidir a favor do operário. Primazia da realidade. Não importa se está escrito ou não. Se de fato a pessoa trabalhou, tem testemunhas, ela comprova o vínculo e recebe. Indisponibilidade dos direitos. Não pode abrir mão. Direitos trabalhistas são fundamentais e são do trabalhador. E ele não pode abrir mão nem que ele queira. Não adianta ele desistir no meio, não quero o meu direito. É indisponível. Continuidade da relação de emprego. O direito do trabalho, ele preserva, na verdade, a tentativa da continuidade. Então, por exemplo, entrou pseudamente um temporário, não tem contrato, o vínculo está criado. Tem que fazer o contrato antes da admissão de temporário, senão criou-se o vínculo CLT. Irredutibilidade salarial lesiva. Nunca pode prejudicar o trabalhador reduzindo o salário, a não ser que seja um acordo, reduz o número de horas trabalhadas e vai por aí afora. Você pode voltar ao anterior? Qual? Rapidamente. A tendência na dúvida, criou-se um vínculo. Ou seja, você, na verdade, estimula a criação do vínculo. Assim é o direito do trabalho. E tem suas exceções, evidentemente. Função social do contrato. Função social do contrato é o seguinte: direitos adquiridos não podem retroceder. Você já tem aquele benefício, já tem aquele direito, não pode tirar. Agora vamos à fonte do direito do trabalho, que também vai usar para tudo. Fontes materiais, são fatos sociais e reais. É o dia a dia, como ele é. Formais, autônomas, são acordos e convenções coletivas. É autônoma ao direito, porque pertence aos sindicatos, aos trabalhadores de forma coletiva. Heterônomas, aí vamos na lei. Normas normas, decretos executivos, tratados internacionais, contrato de trabalho escrito, sentenças coletivas e vai por aí afora. São normas formais heterônomas. Agora vamos discutir um pouquinho o que é relação de trabalho e relação de emprego, pessoal. Relação de trabalho é mais abrangente. Qualquer trabalho que é feito. Uma pessoa está trabalhando na rua, está trabalhando de autônomo, está trabalhando temporariamente, é trabalho. Mas a relação de emprego é uma coisa mais formal e que se pressupõe para existir a relação de emprego, basicamente o SHOP. Aqui é dica, na verdade, para a gente não esquecer. O que é SHOP? Todo mundo sabe. É subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e mais pessoa física. Então, SHOP PP. E tem mais alteridade, mas se não lembrarem, não tem problema. Lembrem de SHOP, completem o SHOP. O que tem que ser feito, pessoal, para caracterizar um trabalho formal? Tem que existir 3 pressupostos. 1, tem que ser o agente capaz. 2, tem que ser um objeto lícito. 3, tem que ser forma prescrita. Ou seja, tem que estar dentro da lei. No objeto capaz, é importante o seguinte: entre 14 e 24 anos é o aprendiz. Então, pode trabalhar com 14 anos? Pode, sob condições específicas, como aprendiz. Pode trabalhar acima de 16 anos? Pode, porém não pode em ambientes insalubres, perigosos, não pode em ambiente noturno, ambiente arriscado, que possa comprometer esse jovem. Aí só pode acima de 18 anos. Esse é um ponto importante que provavelmente vai cair na prova, tá? Tem vários casos concretos que tratam dessa questão. Aprendiz entre 14 e 24. Ou, se for deficiente físico, aí não tem idade máxima limite. Esse conceito aí é para distinguir o trabalho formal, né? Trabalho formal. Isso é uma condição de trabalho formal e legal. A relação de trabalho constituída na forma da lei. Fala, Zé. Entre 18 e 21 anos tem que ter autorização, como, por exemplo, rodeio, cowboy de rodeio. Atividade de alto risco. Muito bem lembrado, Zé. Obrigado aí. Ótimo. Agora, continuando, pessoal. A gente vai agora... O que caracteriza um empregador? É para guardar. Eu estou botando um monte de dicasinhas aqui para guardar. É o tal do ADA. ADA. O empregador faz o quê? Ele admite, ele dirige, ele assalaria. Aqui também eu criei uma dica para ver se o contrato está formalizado
né, com elementos que caracterizam o direito do trabalho, que é COF. Eu botei do café para lembrar alguma coisa. Ó, COF é o quê? Tomo café no trabalho, né? Então, para caracterizar trabalho é COF, capaz, objeto lícito, forma prescrita. Aí lembra do COF? Pega as 3 primeiras letras e a gente trabalha os elementos que dão formalidade a essa questão. Outra coisa importante, pessoal, aqui, para a gente lembrar, na relação de emprego, a gente tem empregados domésticos, urbanos e rurais. Aí eu botei de duro, né? Trabalho, emprego é uma coisa dura, né? Formal, tem que acordar cedo, tem que estar lá. Então é duro, de doméstica, o de urbano e rural, e aqui outros que não tem, só para a gente lembrar que o duro são as relações, tipos de relação de emprego caracterizadas. Voltando aqui à nossa questão, grupos econômicos, foi bastante explorado na V1. Esse AV1, pessoal, pode ser que se repita. A V2 cai, a V1 mais a V2. Então, só para a gente recordar rapidamente, grupo econômico horizontal são os mesmos acionistas, vertical, diferentes acionistas. Meios de pagamento, a gente viu lá, né, que tem 2 tipos de meios de pagamento. Um é o salário propriamente dito, que é espécie, natura, moeda. E o outro são as utilidades, que é alimentação, transporte, habitação em alguns casos, tá? Então a gente lembra que são 2 formas de meio de pagamento. E para a gente fechar, porque o tempo é muito curto, eu vou falar um pouquinho de normas de proteção ao trabalho. Aí eu criei aqui, são 4 Is, né? É o I elevado a 4, ou 4 Is, que é a irredutibilidade, salarial, etc. Inalterabilidade lesiva, não pode mudar o contrato de trabalho para prejudicar o empregado. Impenhorabilidade, quer dizer, aquilo que a gente falou, não adianta, é direito dele, então não pode delegar para outro, nem pode abrir mão. Intangibilidade, é o mesmo princípio que ele tem direito absoluto sobre aquilo. Pessoal, alguma questão em particular que vocês queiram explorar nesse momento? Dúvidas, a Giane? Bancário, o que você quer saber do bancário? Tudo do bancário. Alguém? Terceirização. Vamos falar um pouquinho de terceirização então, pessoal? Depois eu vou tentar abordar o bancário, tá, Jamile? Que bancário é um pouquinho mais complicado e a terceirização, acho que a chance de cair na prova é maior. Terceirização, pessoal, salvo exceções, o Zé vai trazer uma exceção aqui que ele trouxe muito bem lembrado ali, que é a questão seguinte, salvo exceções, você pode terceirizar a atividade meio. Então, por exemplo, falando de bancário, eu posso terceirizar a vigilância, a limpeza, mas eu não posso terceirizar os caixas. Os caixas são a atividade fim da empresa. Então, eu preciso, na verdade, que seja feito por empregados CLT do banco. Não é uma atividade terceirizável, tá certo? Então, a primeira questão para definir se é terceiro ou não é essa. Segundo ponto, eu não posso dirigir ordens diretamente para um terceiro. Eu dirigir ordens diretamente para um terceiro, está caracterizado o vínculo. Lembram daquele caso concreto do vigia que o diretor pegava, levava ele para acompanhá-lo a reuniões externas? Ele dirigia automaticamente. Ele dirigia. Então, ele claramente está caracterizado como o banco sendo empregador desse vigia. Então, não é mais empresa terceira. Ela fica isenta, na verdade, de responsabilidade, recaindo diretamente sobre o banco neste caso. Terceirização ficou claro, pessoal? Alguma dúvida? Zé, quer complementar algum ponto? O que mais, pessoal? Qual é a sua dúvida, Jamile, com relação a bancários? Na questão se desconta hora extra. Se desconta hora extra. Como é que funciona a hora extra para bancários? É esse ponto. No almoço, você quer saber com relação ao almoço, depois do horário, horas compensadas. Deixa eu explicar uma coisa em linhas gerais. 6 horas, quem tem cargo de confiança 8 horas, isso que eu quero saber. É isso? Vamos lá, Renata. Ajuda a gente. Pode falar um pouquinho para a gente? Você está dominando. Você quer falar aqui? Você quer falar para a câmera? Não, obrigada. Então vai daí. Vamos embora. Os bancários trabalham 6 horas por dia. Os bancários que exercem cargo de confiança têm um horário de 8 horas por dia, porque eles recebem no seu salário 1/3 a mais para isso. Os demais ficarem fora do horário têm que ganhar horas extras. Isso. Só pode 6 horas. Perfeito. Isso. Quem trabalha 6 horas, a 7ª e 8ª hora vai entrar como hora extra. Os bancários que trabalham 8 horas, que têm cargo de confiança, a 9ª e 10ª hora vão entrar como hora extra também. Ok, perfeito. Tá? Se ele receber menos de 1/3 do empregador, ele vai receber esse menos de 1/3 mais a 7ª e 8ª hora como hora extra. Sabe por que isso, Renata? É para tentar descaracterizar a simulação. Porque imagine uma coisa, eu pago muita hora extra para um bancário,
Ah, eu vou promover ele a supervisor, dou 10% de aumento e não pago mais hora extra. No final ele está recebendo menos. Então é para evitar simulação. Outra questão importante que se aplica... Equiparação salarial. Então vamos falar o seguinte, deixa eu lembrar só aqui um ponto rápido, que esse eu tenho quase certeza que vai cair na prova. Intervalo interjornada. Intervalo interjornada é de 11 horas. Entre sair num dia à noite e voltar no dia seguinte tem que ter no mínimo 11 horas. Por quê? Para garantir um descanso, uma vida social do empregado. Oi? Final de semana 35, 24 mais 11, total de 35. Muito bem lembrado, Zé, porque tem um descanso semanal, tem um descanso remunerado semanal de 24 horas. Como eu tenho mais intervalo interjornada, eu tenho que ter no mínimo 35 horas entre sair no sábado e voltar na segunda-feira. Ok? Porque eu somo interjornada de 11 mais as 24 de descanso remunerado semanal. Vai lá, Rafa. Guilherme, o profissional da empresa que exerce uma função de confiança, por exemplo, gerente, diretor, nesse caso eles não têm direito a horas extras, porque o empregador ele não controla a sua carga horária. Está certíssima, Rafa. Mas qual o pressuposto disso? Tem um intervalo de confiança, existe um cargo de confiança remunerado para tal. Então ele não trabalha em cima de horas. Ele trabalha, na verdade, ele trabalha em cima da confiança gerada. É aqui mesmo. Você que vai entregar, você que vai aplicar a prova para a gente? Não, nossa professora aí, Guilherme. Ah, tá bom.